Oi, boa tarde. Eu sou Luiz Ramírez, eu sou mexicano. Eu moro aqui no Brasil já há 2 anos e meio. Como é a sua cidade no México? Então, eu sou do interior, como vocês falam aqui. Eu sou de um estado que se chama Nayarit, que fica perto de uma cidade, de uma das 3 cidades mais grandes do país, que é o Guadalajara. Mas antes de eu me mudar para cá, eu morei na cidade do México. Eu morei lá há 8 anos. Contando um pouco da minha cidade onde eu nasci, ela é do interior mesmo. Tipo, acho que não muda muito das cidades do interior aqui no Brasil. Ela é uma cidade pequena, porém uma cidade, é a capital do estado. A minha cidade fica perto da praia, tem muito árvores. É uma cidade muito tranquila. Eu acho que na época não tinha nenhum milhão de habitantes. Mas assim, eu gostava muito da minha cidade e tudo mais. Só que quando eu me formei, eu decidi mudar para a cidade do México, né? Também por conta de as oportunidades de trabalho, pelo que eu faço e tudo mais. O que mais eu posso contar da minha cidade? Ela é como um povo pequeno, né? Acho que todo mundo se conhece. Todo mundo fica perto da família, amigos. Assim, eu acho que eu sempre brincava com meus amigos que para você ir de uma ponta da cidade até outra ponta da cidade, cara, demorava 1 hora e você ia assim, você fazia um percurso que olhava a cidade toda, né? Porque é pequena mesmo, mas é muito tranquila. Como eu falei, tem praia, tem muitas cidades perto onde você tem lagos, tem lagoas, tem rios, né? E assim, é uma cidade não é muito cara, é uma cidade assim, que você consegue comer com muito pouco dinheiro, mas é gostoso, sim. Eu posso falar que eu gostava muito da minha cidade. Mas eu sempre quis morar fora da minha cidade. Eu gosto também muito das cidades grandes, tipo São Paulo, do México. Por isso que eu decidi morar, depois que eu me formei, na cidade do México, né? Por que você decidiu vir morar no Brasil? Cara, assim, quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu sempre quis ter uma oportunidade de morar fora do México, no geral. Brasil, confesso que não era um dos meus países que eu tinha na minha cabeça inicialmente, mas eu sempre quis ter essa oportunidade de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. E ali, há 2 anos atrás, pelo meu trabalho, chegou uma oportunidade de crescimento profissional, né? E aí quem agora é meu chefe, ele me falou da proposta, me falou da vaga aqui no Brasil. E assim, é uma oportunidade para mim para ter viver essa experiência fora do México, né? Mas também aproveitando uma oportunidade de crescimento profissional, que era porque eu vim com trabalho, eu vim pela empresa que eu trabalho. Era um crescimento na parte profissional e a oportunidade de viver outra experiência aqui no Brasil. E eu gosto, assim, como eu falei, inicialmente não era Brasil, mas quando veio a oportunidade, eu pesquisei assim no internet e as grandes referências do mundo todo, em termos de financeiras, política, na América Latina, é Brasil e o México, tá? Então, acho que não tinha muita diferença das oportunidades aqui no Brasil, a qualidade de vida, o crescimento financeiro e tudo mais. Por isso que eu decidi aproveitar a oportunidade e vir para cá e por isso que eu tomei a decisão de morar no Brasil, particularmente em São Paulo, né? Que eu moro aqui em São Paulo. De início, as suas primeiras escolhas eram quais países? Inicialmente eu sempre quis, até agora eu quero, né? Morar na Alemanha, Berlim, que eu adoro Berlim. Eu conheci Berlim, acho que uns 8 anos atrás. Eu amei a cidade, então o top of mind é Berlim. Ou Canadá, alguma cidade do Canadá, tá? Mas minha primeira opção sempre é, e acho que vai ficar assim, Berlim. Segunda opção, Canadá. Você trabalhava com o que lá no México? Então eu trabalho numa farmacêutica, uma multinacional. Trabalho na farma mesmo, eu sou engenheiro em sistemas. Estou muito focado na área de dados, tá? Então eu trabalho com TI, trabalho praticamente TI, focado na área farmacêutica.
E ali, a vaga que eu tenho agora é uma vaga regional, que eu trabalho para o Brasil, mas também trabalho com a América Latina como um todo, tá? Ainda na farmacêutica, já trabalho ali no geral, desde o México agora pegando também o Brasil há 9 anos, tá? No mercado farmacêutico, focado na área de TI, focado na área de dados. Sou muito, não na área de desenvolvimento mesmo, eu sou mais na área de gestão de projetos, eu faço mais o vínculo entre a área do negócio e a área técnica, né? É basicamente o que eu faço. O México é um país que costuma oferecer muitas oportunidades de trabalho para os imigrantes? Acho que sim. Acho que, na minha visão, o México é um país que acolhe muito os estrangeiros, no geral, tá? Não só pessoas que vêm do sul da América para México, mas também o que eu enxergo do povo mexicano, no geral, é que a gente gosta muito dos estrangeiros, europeus, americanos, sei lá. E acho que as oportunidades, eu não posso falar que é mais para eles do que para o povo mexicano mesmo. Acho que é para todo mundo lá, em termos de empregos falando assim numa empresa, ou também que eles consigam vir para México, criarem as próprias empresas deles ou projetos deles. México ajuda muito nisso também. É um país que gosta dos estrangeiros e não é um país. Acho que a gente não tem muito isso de xenofobia, sabe? Assim, eu particularmente gosto dos estrangeiros sempre que eles queiram vir a crescer, a fazer crescer o México, sabe? Tipo, que respeitem a nossa cultura, que respeitem o nosso povo, mas que queiram aproveitar as nossas oportunidades e eles também criarem oportunidades para eles mesmos, como estrangeiros, né? Os estrangeiros que vivem lá no México, eles já criaram influências culturais no país? É uma boa pergunta. Eu acho que em algumas regiões sim, particularmente os americanos. Tem cidades, por exemplo, algumas praias, alguns povos que a gente fala de... São povos pequenos, que a gente fala de povos mágicos, né? Tem um em particular que é Miguel de Allende. Se você pesquisa no Google, é uma cidade, um povo muito, muito gostoso, muito bom. Porém, é muito caro porque muito americano que se aposentou lá nos Estados Unidos foi para México, ficou vivendo lá e criou na volta dele uma cidade muito parecida nos Estados Unidos. E aí na fronteira nos Estados Unidos tem cidades que a maioria das pessoas falam inglês e o custo das coisas está em dólares, nem em pesos, que é a nossa moeda local. Você paga em dólares. Então, tem cidades sim, que a gente fala que os americanos se apropriaram das nossas cidades. Hoje, por exemplo, um dos grandes desafios do México, que tenho acompanhando os jornais, é a gentrificação. Hoje, Cidade do México, cidades de Cancún, tem muito problema que o povo mexicano está sendo afastado nas regiões da periferia da cidade, porque os americanos, ou as pessoas estrangeiras, vêm para o nosso país ganhando em dólares, então eles têm um poder aquisitivo maior do que das pessoas do México, está gerando uma gentrificação mesmo. Acho que um desafio para México hoje que eles têm, que eu estou acompanhando aí nos jornais, que é uma das principais desafios e o que o povo mexicano mais está desconfortável com essa, particularmente com tanto estrangeiro morando no México, né? Você pode falar da sua adaptação aqui no Brasil? Posso. Como eu posso falar? Como posso explicar melhor a minha jornada quando eu cheguei? Porque, embora assim, eu sou casado, né? Eu vim com minha família. A gente chegou aqui no dezembro. Para nós, e praticamente para mim, acho que os primeiros 6 meses, eu posso falar que foi um furacão na minha vida como um todo, tá? Porque, embora eu cheguei com uma infraestrutura por trás, porque a empresa deu uma, assim, na hora de eu vir para cá, eu não fiquei preocupado pelo hotel, onde morar, tudo, o avião, tudo mais, porque a empresa fez tudo isso por mim, tá?
Eu acho que para mim essa parte foi muito tranquila, sabe? Tipo, eu não vou me preocupar onde eu vou morar, como que eu vou comer, se eu vou ter grana, emprego, sei lá. Para mim isso ficou tranquilo e tudo bem. Mas para a gente construir uma vida em outro país, que a língua é diferente, mesmo vocês aqui, o Brasil faz parte da América Latina, acho que tem algumas costumes que são muito diferentes do que o México, tá? Primeiro, você tem que ter CPF para tudo. É umas coisas que a gente ficava assim, sério. Eu já tinha, mas eu não tinha essa costume de ter esse número, falar para todo mundo meu CPF. Pois aqui você não consegue fazer nada sem CPF. E assim, acho que o que a gente fez muito bem no começo foi procurar as nossas coisas básicas, que era onde morar. Assim, eu chego no hotel, mas no mês a gente já estava no nosso apartamento. Onde treinar, porque eu e meu marido, a gente gosta muito de treinar, a gente gosta da academia, então acho que foi uma das primeiras coisas que a gente quis fazer, procurar uma academia e procurar mexicanos, porque acho que para a saúde mental do casal ou de uma pessoa que vem sozinho, acho que criar vínculos com pessoas é muito importante. A gente começou a ter uma galera brasileira, paulistanos ou paulistas, mas eles, acho que isso faz parte de qualquer metrópole, tá? As pessoas vão mais devagar na hora de criar vínculos com pessoas de fora, tá? E primeira coisa que a gente foi, cara, vamos procurar mexicanos morando aqui no Brasil, porque a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos costumes, tá? E a gente começa a desenrolar umas amizades. Então, assim, no geral, para mim os primeiros meses foram, acho que, os mais difíceis, porque até a coisa mais básica, tipo, cara, onde que eu consigo trocar, sei lá, um furo da minha casa? Quem que faz isso, sabe? Onde que está o supermercado? Como que as pessoas aqui acostumam tomar café da manhã, sabe? Tipo, coisas que você no México, no meu caso, fazia sem pensar. Esse tipo de decisões aqui virava um desafio para a gente, sabe? Mas depois, aí a gente começou a se acostumar, começou a ter, criar conexões com a galera aqui, com uma galera que a gente nada. Acho que para a gente ajudou muito isso, sabe? Tipo, tem uma galera que compartilha nosso treino conosco, e eu fico sempre muito agradecido com eles, porque eles abriram a porta para a gente entrar na amizade deles, sabe? E hoje em dia são as pessoas como brasileiros que eu tenho mais relacionamentos. E como você foi conhecendo esses mexicanos aqui no Brasil? Na verdade, quem fez isso foi meu marido. Ele ficava responsável por isso, tá? Porque eu trabalhava o tempo todo, o dia todo, né? A gente encontrou no Facebook um grupo que falava assim, mexicanos morando no Brasil. Aí ele se cadastrou, ele começou a bater papo com as pessoas lá, e acho que depois dos primeiros 2 meses, se eu não estou enganado, a gente teve uma festa num restaurante mexicano, aí perto da Chácara Clavin, que o dono do restaurante slash bar fez a festa para conviver todos os mexicanos, e a gente foi para lá. A gente trocou ideia com muitos mexicanos, a gente conheceu. Aí foi nosso primeiro encontro com galera mexicana morando aqui no Brasil. Aí a gente bateu papo, sei lá, a gente bateu papo iba, papo vinha. E depois disso, a gente criou um grupo de WhatsApp com algumas pessoas que a gente ficou falando muito aí no restaurante. E a partir daí a gente ficou, se não estou enganado, cada sexta-feira a gente se reunia numa casa delas. Para bater papo, a gente tinha jogos de mesa, e aí que a gente foi criando essas amizades, sabe? Mas foi assim, pelo Facebook, o grupo já existia, o dono do grupo, ele tinha uma regra muito clara, assim, eu procuro mexicanos que vão ficar no Brasil por muito tempo, sabe? Tipo, que você tem RNM, que você vai morar aqui pelo menos uma data indefinida, porque ele queria criar essa rede de suporte mexicanos morando aqui no Brasil. Pela experiência dele, e por isso que tinha essa regra,
é que ele já faz tempo que mora aqui no Brasil. E no começo ele fazia amizades com mexicanos, mas que ia morar 6 meses, 1 ano aqui. E depois ele se ia embora, então ele ficava sozinho. Então, quando ele criou esse grupo de Facebook, a regra era que você não tinha data para voltar para México. Você estava aqui pelo menos indefinidamente. E até agora a gente mantém esse grupo de WhatsApp. A gente já tem uma amizade muito desenvolvida. A gente faz aniversário, faz viagem, tudo mais. Na sua visão, o que nós brasileiros temos de semelhantes com os mexicanos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que está semelhante do mexicano com o brasileiro no geral, eu assim, vou falar comparando Cidade do México com São Paulo, tá? Porque, assim, falar de todo o Brasil, não posso falar porque eu não conheço todo o Brasil e também não conheço todo o México, tá? Então, vou acotar a minha visão. Sou do paulista aqui. Primeira coisa, todos nós queremos morar fora do nosso país, mas não pensamos na América. Todos nós queremos ir para os Estados Unidos, que o mexicano quer ir para os Estados Unidos morar, o brasileiro também. Eu escuto muito brasileiro, particularmente paulistano, paulista, que quer morar fora do país, mas quer morar ou nos Estados Unidos ou na Europa. Isso acho que a gente comparte a mesma coisa. Porque não sei te falar, mas é uma coisa que a gente comparte. Eu acho que a gente aqui no São Paulo e na Cidade do México a gente está muito na correria, sabe? Tipo, a gente sabe que está aqui para fazer dinheiro, para fazer grana, para ter muitas oportunidades de crescimento. A gente vê a São Paulo e na Cidade do México como cidades onde você vai crescer, onde você vai ter muitas oportunidades de trabalho, de crescimento, e são cidades que vai te dar muita coisa, tá? Mas também vai ter muitos perengues, né? Trânsito, seguridade e tudo mais. E acho que nós dois, a gente, mesmo que a gente tenha a gente fala que o Brasil, por exemplo, o brasileiro fala que o Brasil está muito ruim e tudo mais, mas e o mexicano fala que o México está muito ruim e tudo mais, mas acho que nós defendemos muito o nosso país, sabe? Tipo, a gente adora o nosso país, adora os nossos costumes, adora nosso estilo de vida, e acho que é isso que a gente comparte muito, sabe? Tipo, o respeito, fazer que as pessoas que não são brasileiros ou não são mexicanos respeitem as nossas culturas e as nossas tradições. O que você mais tem gostado da cultura brasileira até agora? Eu, que sou uma pessoa que gosta muito do esporte, eu gosto muito dos brasileiros. Eu vejo aqui que a galera tem que o esporte faz parte da vida. Nem precisa correr todos maratona, nem precisa todos fazer, sei lá, algum desafio nas águas abertas, mas eu vejo que os brasileiros, e que eu gosto, é que a esporte faz parte da vida, mesmo que seja fazer musculação, corrida, nadar. Para mim, isso é o que eu mais gosto dos brasileiros, que é um pouco diferente do México. Para mim, o mexicano é um pouco mais, não sei porquê, mas a gente não vê o esporte muito perto da vida, ou a gente não prioriza o esporte, e aqui eu vejo que sim. Tá? Eu vejo, por exemplo, aqui, olha aqui, tem pessoas que estão andando, mas tem muita pessoa que está correndo no parque. Você vai no Ibirapuera, 6 da manhã, no sábado, tem muita galera correndo. Eu que nado nas águas abertas, lá no México nunca tive uma galera que me acompanhasse a nadar nas águas abertas. E aqui, cara, assim, nos 3 meses que eu cheguei, eu já tinha uma galera me procurando para ir nadar nas águas abertas. E eu fui. Essa que eu acho que eu gosto muito, tá? De comida eu não posso falar muito, porque a minha alimentação é muito restrita, entre aspas. Mas, por exemplo, se você pega um almoço muito básico do brasileiro, que é arroz, feijão e uma mistura, para mim é ótimo, sabe? Tipo, para mim isso também não gosto do brasileiro. E uma coisa que eu gosto muito é que para o brasileiro o ano começa depois do carnaval.
Depois da virada do ano até o carnaval, o ano ainda não começou para o brasileiro. O ano começa depois do carnaval e acho que o vibe das pessoas no carnaval é muito bom. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para carnaval bloquinho de rua, fui no Ibirapuera e eu curti muito do vibe das pessoas, porque para o Brasil todo é uma festa, é a festa do ano, eu acho.